Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nessa temporada de 2023, e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Bem-vindos ao mês de março, mês da mulher. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura, Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, a 3ª de março de 2023, vamos falar, é claro, sem a pretensão de esgotar o assunto, do lugar de fala, de vez e voz da mulher. Nós, mulheres, a gente vem numa sociedade que é super machista, que oprime muito a gente. Eu entendo a dificuldade que nós temos em falar, em chegar nos espaços e tomar a vez, a frente e falar. Porque eu senti essa necessidade, não, eu tenho que provar que eu escrevo não como homem, mas que eu escrevo no mesmo nível de um homem, que não é um nicho. Então é assim, se o homem escreve, são questões importantíssimas da existência do ser humano. A mulher, ela está falando de amor ou está falando de questões femininas. As meninas começaram a acordar nesse sentido, e perceber a força da voz que elas têm e a necessidade que elas têm em falar também as coisas, né? Não dá mais pra gente ficar quieta. E isso tem feito muita diferença em vários movimentos, principalmente nos movimentos culturais, assim. Eu sinto que as mulheres têm cada vez mais fortalecido, se apoiado uma nas outras. E isso fortalece muito, fortalece a sua obra, fortalece o que você quer ser como mulher, né? O que você quer representar. Acho que isso faz toda a diferença, assim. Eu sinto que estarmos unidas hoje em dia, nossa, isso faz com que a nossa voz vá além. Eu vejo uma primavera feminina muito linda, assim, no sentido que não é uma primavera cheia de florzinha e falando de amor. É o contrário, a gente está aqui para falar de todos os outros assuntos, né? E inclusive falar de amor e de desamor e do quanto é ousadia a gente ser o que a gente é no mundo que a gente, né? Que a gente está inserida e a gente é obrigada a se colocar dessa forma, né? E para nos orientar nas trilhas desse universo de possibilidades, para a entrevista dessa edição, nossa convidada é Fernanda Farina. Fernanda é jornalista, escritora, vice-presidente da Academia Aracruzense de Letras e influenciadora digital na área de incentivo à leitura. Dizer que eu sou apaixonada pelo meu diário de leitura, que eu adoro fazer o meu diário de leitura, é algo assim que me demanda tempo, dedicação, eu faço tudo isso com muito entusiasmo. Eu queria agradecer a cada seguidor do meu diário de leitura por me acompanhar, por assistir aos vídeos até o final, por entrar em contato comigo e principalmente por lerem, independentemente do que eu coloque ali, aceitando as minhas indicações ou não, agradecer pela parceria, pela amizade. É seguindo juntos com Fernanda Farina, nesse universo de possibilidade de leituras, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nessa 3ª edição tão especial sobre mulheres e diversidade, vamos continuar engrossando fileiras em busca de uma sociedade que seja mais consciente da necessidade de desenvolvermos uma cultura de paz, harmonia e mais segurança para as mulheres, nossas companheiras nas trilhas dessa caminhada. Por isso, a importância da leitura. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular
entendeu? O que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. Como sabemos, pessoal, uma sociedade mais leitora e com nível intelectual mais desenvolvido, normalmente é menos violenta. Ou seja, se a gente caminhar nessa direção, a gente não vai ter que conviver com esse percentual tão alto de brutalidade e de violência que aflige a nossa sociedade e particularmente as nossas companheiras, as mulheres. E na nossa dica de livro desta edição, vamos seguir a sugestão de Divina Lopes. Pode rodar a dica. Então, eu gostaria de fazer a minha indicação de literatura. Queria indicar para vocês esse livro que eu particularmente aprendi muito lendo, dessa autora que muitas de nós, mulheres, né, mas toda a militância e todas as pessoas que são apaixonadas por literatura ou que querem, né, fazer alguém se apaixonar por literatura, gostaria de indicar esse livro de Gioconda Belli, né, essa mulher que é maravilhosa e escreve, né, a partir de um lugar, a partir de um olhar, que é o olhar sobre a América Latina. Nesse livro, a Gioconda Belli, ela imagina um país, né, um país na América Latina, e imagina também um partido revolucionário construído por mulheres, né? E imagina como seria se esse partido revolucionário construído por mulheres ganhasse as eleições, né, assumisse a condução política, né, mas também a condução de um projeto de país completamente diferente, pautado nos direitos humanos, né? Então, a Gioconda Belli, nesse livro, ela faz a gente mergulhar profundamente na literatura, né, a partir de uma leitura muito gostosa, né, sobre a América Latina, mas nos faz também mergulhar profundamente na imaginação criativa de que um outro mundo é possível, de que um outro projeto de país é possível. Eu quero convidar vocês para conhecer esse livro, né, O País das Mulheres, que é da escritora nicaragüense Gioconda Belli. Eu tive a oportunidade de ler esse livro. A história, na verdade, parece um pouco sonhadora, né? Que seria um país governado só por mulheres. Mas é uma proposta criativa que vale a pena a gente conhecer, né? A gente vê que num país normalmente governado por homens, infelizmente, a gente não tem resolvido tantas questões e, principalmente, desenvolvido e praticado uma cultura de paz, né? Que seria muito mais aprazível para todos nós. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar novas experiências com um projeto que surgiu em 2014 no Brasil e que continua acontecendo em vários lugares. Literatura na Veia. Em 2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, né? Com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse.
Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um, é importante isso. Esse projeto Leia Mulheres, que foi lançado em 2014, ele continua acontecendo, principalmente em várias capitais do país. Aqui no Espírito Santo, nós temos um grupo de pessoas que se reúnem de tempos em tempos, de forma periódica, para ler livros, literatura produzida por mulheres. Eu conheço algumas pessoas que coordenam esse projeto aqui no Espírito Santo e já são nossas convidadas para a gente fazer uma matéria, uma entrevista sobre a ação que elas desenvolvem aqui perto de nós para o nosso programa Sim para a Literatura. É seguindo juntos nas trilhas desse papo de leituras que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Dizer que eu sou apaixonada pelo meu diário de leitura, que eu adoro fazer o meu diário de leitura, é algo assim que me demanda tempo, dedicação, eu faço tudo isso com muito entusiasmo. Eu queria agradecer a cada seguidor do meu diário de leitura por me acompanhar, por assistir aos vídeos até o final, por entrar em contato comigo e principalmente por lerem, independentemente do que eu coloque ali, aceitando as minhas indicações ou não, agradecer pela parceria, pela amizade. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Fernanda Farina. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, mais uma vez, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, Fernanda Farina. Fernanda já era uma parceira de longa data nossa aqui. Fernanda é jornalista, é mãe e desenvolve um trabalho muito bacana na rede social através de um canal, né, que incentiva as pessoas ao contato com os livros. É sobre isso e sobre de que maneira que seu universo de leituras de livro e de mundo influenciaram na mulher que ela é hoje. Fernanda, mais uma vez, bem-vinda, né? Tapete vermelho já está estendido aqui, né? Já me sinto em casa. Que bom ter você aqui, Fernanda. Muito obrigada. Como é que está o trabalho com o canal lá? Pra gente falar um pouquinho. A gente está entrando no terceiro ano do meu diário de leitura. E é muito interessante a gente acompanhar a evolução, né? A gente, como criador de conteúdo digital mesmo, acompanhar a evolução do canal. Comecei com 2.000 seguidores, estamos chegando a 20 mil seguidores, então assim, é um número muito expressivo para mim. E é impressionante assim, como eu evoluí como leitora, como produtora de conteúdo ao longo desses 3 anos, é pouco tempo, né? Mas como a dinâmica da rede social é muito rápida, é muito, ela se dissolve no ar mesmo, a gente tem que estar o tempo todo se reinventando, eu posso dizer que foi um salto de qualidade, de conteúdo mesmo, do que passar, dos livros que eu falo, e dos vídeos também, houve um salto de qualidade grande, particularmente eu acho, né? Eu sei. Ô Fernanda, tem uma linguagem que a gente usa, que é a linguagem de mercado, que fala exatamente dessa coisa do controle de qualidade. Eu assisto vídeos do seu programa e eu percebo isso, essa preocupação sua, né, em fazer muito bem feito o que você faz. De onde vem essa preocupação com esse controle de qualidade? Com a minha personalidade. Eu sou assim. Se eu faço uma coisa, eu me entrego de corpo e alma no que eu me proponho a fazer. Então eu comecei fazendo vídeo no celular, no comecinho, né, do meu diário. Para isso eu comprei um celular melhor, justamente para conseguir, né, garantir uma qualidade melhor. Depois eu já parti para câmera, depois eu já parti para edição no computador. Eu invisto mensalmente num programa, né, de profissional. Eu mesma edito os meus vídeos, eu aprendi a editar, justamente porque eu quero ter um controle do começo ao fim com relação a essa qualidade. Então eu costumo dizer que o trabalho dentro do meu diário começa na minha leitura, que é uma leitura dinâmica,
É uma leitura mais atenta, porque o meu foco não é somente o meu entendimento, mas como eu vou passar isso para o meu seguidor, para quem está acompanhando. Né? Então é uma leitura grifada, uma leitura dinâmica, atenta. Depois eu vou para a produção do conteúdo, que é a produção intelectual de conhecimento. Porque aí vai a pesquisa sobre o livro e vai o meu olhar sobre o livro. Então tem todo um cuidado de roteiro, professor, como começar, como que eu posso prender a minha audiência já nos primeiros segundos, que horas que a vinheta entra, como é que eu vou começar, em que momento eu vou falar sobre a vida do autor, porque o dedo do autor ali é muito forte em toda a obra, o que eu vou revelar com relação à história, porque eu não conto final de história. O leitor entender, por exemplo, em que época que o autor viveu, né? Contexto histórico também. Exatamente, isso tem muito a ver com a ambientação do próprio livro, da própria história, né? Exatamente. Depois com aquele conteúdo ali, com aquele conteúdo em texto, eu vou para o meu estúdio. Eu tenho um estúdio em casa também. É a minha sala. Você sempre anuncia lá as mudanças. Exatamente. É a minha salinha lá, a minha sala da minha casa. Eu transformo num pequeno estúdio. Eu tenho uns equipamentos ali bacanas que eu adquiri. Ali eu gravo mais ou menos 1 hora gravando. Depois eu vou para o meu escritório, que também é em casa, e vou editar. A sua atividade como jornalista contribuiu para isso que você faz? Com certeza, porque eu me considero, assim, uma produtora... A notícia tem aquela coisa de você chamar a atenção primeiro para depois desenvolver a notícia, Exatamente. Né? Assim, isso não é da prática do jornalismo. Exatamente. Não fugi muito da minha área, não. Porque exatamente o que você disse, o primeiro parágrafo do jornalismo, que a gente chama de lead, que é justamente vem do inglês, tem que guiar, o verbo to lead, tem que guiar, né, o seu leitor para que ele continue lendo. É assim no roteiro também. Você tem que jogar lá uma informação interessante para que a sua audiência continue com você. Então esse é meu objetivo sempre. Para que a atenção do leitor, do telespectador se mantenha ali. Exatamente, né? Que ela não se dissipe, que ela continue ali comigo. Como é que você está conseguindo conciliar a atividade de jornalista? Você trabalha na Arquidiocese? Trabalho na Diocese de Colatina. Diocese de Colatina, lá em Colatina? Não, eu trabalho em home office. Em home office. Como é que você consegue conciliar a atividade de profissional, né, de mãe, de esposa e de influenciadora digital? Como é que você está organizando o seu dia a dia para isso? Minha vida é uma loucura, professor. Eu tento me planejar o máximo para justamente atender todas as minhas demandas, para que eu consiga acolher e dar conta de todas as minhas interfaces. Porque eu sou mulher e eu quero ser uma mulher completa, quero me sentir completa. E para isso, eu acho, como eu sou um pouco perfeccionista, eu faço questão de me envolver e de me cobrar para eu dar conta de tudo isso que você disse. Então, uma parte do meu dia eu fico com as minhas filhas, faço questão de ficar perto delas, de ajudar nas tarefas de casa, de arrumar para ir para a escola, de dar o almoço, de ficar atenta na alimentação, de ficar atenta na higiene pessoal. Então eu estou ali com elas. Então parte do meu dia é para elas. Depois uma outra parte do meu dia é para minha atividade profissional. Então eu me dedico lá à comunicação da diocese, do santuário diocesano, e uma boa parte do meu dia está lá no meu escritório produzindo esse tipo de conteúdo profissional. E aí eu tento no fim de semana, no fim do dia, ou quando dá uma brechinha no meio do expediente, dar uma engatada na leitura e produzindo conteúdo. É assim que eu faço hoje. Eu termino de ler um livro ou um conjunto de livros de determinado autor e começo a me concentrar e pensar no roteiro. Aí eu vou produzindo devagar. E eu estou conseguindo fazer roteiros melhores assim. Você está conseguindo publicar quantos livros por mês na sua página? Não, eu comecei com muitos, tipo 1 por semana, depois eu fui para 1 a cada 15 dias. Hoje eu não tenho uma periodicidade, porque eu não posso me prender a essa periodicidade. Eu não tenho como garantir o meu leitor. Muito rigorosa. Exatamente, assim, eu estou lendo um livro agora, o livro que eu estou lendo recentemente, no momento, é um livro extremamente grosso. Então eu tenho metas de leitura, 100 páginas por semana. E uma página daquele livro é enorme. Então eu já acho que uma meta de 100 páginas já é uma meta um pouco ousada. Estou conseguindo cumprir. Passei ali das 250 páginas, o livro tem 800. E então eu tenho essa meta que pouco menos de 3 meses eu vou concluir. Então vai muito também do tipo de leitura que você está lendo. Então eu não posso garantir essa periodicidade, mas... Tem livros que a leitura é mais fluida, né? Mais fluida, mais rápida, exatamente. Não é o caso desse.
E os meus roteiros também agora são feitos um pouco devagar, eu vou pensando, eu pesquiso, tem fontes de pesquisa que são mais conceituadas, então não é qualquer lugar que eu vou para pesquisar. Okay. Tem a minha parte de reflexão, o que eu vou colocar ali que eu, como leitora, achei interessante. E eu já conheço o meu público, né? Eu sei que o meu público está comigo. Hoje eu não me preocupo com o número, hoje eu me preocupo com qualidade também do meu público, de quem está ali. E você também agora é vice-presidente da Academia Aracruzense de Letras. Sou. Acumula mais recentemente empossada. Acumula mais uma função, mas eu acho que está tudo ali. É literatura, eu estou entre os meus pares. É Marlene a presidente? Marlene é nossa presidente. Pois exatamente. Marlene, você está convidada para vir aqui no programa Sim para a Literatura, junto com a Fernanda e outros integrantes, né, da academia, para a gente conversar um pouco sobre a importância da Academia de Letras para a comunidade. Seja bem-vinda, tá bom? Fernanda, como é que seu conjunto de leituras, de livros e de mundo, vem ajudando você na composição da mulher que você é hoje? Sem leitura, eu acho que eu seria uma outra pessoa. Seria uma pessoa completamente diferente. Então, os livros são parte de mim, sabe? Me complementam, me completam. Como eu lido com uma atividade intelectual, que é uma atividade de conteúdo, de escrever, então os livros me dão... fazem com que eu aprimore meu vocabulário, então melhora o meu vocabulário, melhora a minha forma de falar, melhoram até minha dicção, porque eu tenho uma leitura um pouco lenta, porque eu tento interpretar o que eu estou lendo, eu imagino os personagens, então isso ajuda no lidar com o mundo e com as pessoas. Então eu acho que eu seria uma pessoa menos interessante e mais pobre de conteúdo, de repertório, na prática diária com outras pessoas. Então a leitura me completa, que a gente estava falando também, a questão histórica. Hoje eu visito um lugar, eu sempre associo a um livro que eu estou lendo. Professor, o livro que eu estou lendo no momento, eu nunca vou olhar o oceano de uma forma... Eu olhava antes e eu nunca vou olhar para ele de uma forma da mesma maneira. Vai ser de uma forma diferente. O autor ou a autora desse livro tem um olhar sobre o oceano que mexeu. Moby Dick. Moby Dick, eu vou olhar para o oceano e vou procurar um ponto branco, ou eu vou imaginar aquela baleia, aquele monstro, aquele animal gigante, enrugado, albino, solto naquele oceano. Então é isso que a literatura faz comigo. Eu viajo nos livros que eu leio, eu gosto muito de ficção e respeito a não ficção, também leio não ficção, já traz um olhar mais real do mundo, né? Te faz entender o seu lugar de fala, lugar de pertença no mundo, é importante também, mas eu sou uma pessoa criativa, então a ficção me faz viajar, me faz ser uma pessoa muito mais feliz, eu acho que a palavra é essa também. Ok. Ô Fernanda, você ocupa 2 espaços, entre outros espaços que você ocupa, que é ser mulher num país igual o Brasil, e jornalista, né? Que são 2 públicos que vêm sofrendo um percentual de violência muito grande nos últimos tempos, né? As jornalistas no Brasil, agora há poucos anos atrás, a violência contra jornalismo, o desrespeito contra as jornalistas foi muito grande. E a violência contra a mulher, né? Foi publicada uma pesquisa essa semana que aumentou significativamente no ano de 2022 no Brasil. Principalmente porque o governo federal deixou de investir na rede de proteção à mulher vítima da violência. Como é que você digere isso no seu dia a dia? Não aceito. Não aceito em nenhum momento ser desrespeitada. Comungo das minhas colegas jornalistas que sofreram qualquer tipo de violência. Não aceito, professor. Eu acho que uma mulher hoje empoderada é uma mulher que conhece os seus direitos, conhece os seus deveres e que não aceita de forma nenhuma qualquer tipo de violência. Então, uma mulher que tenha consciência de que ela está sendo violentada, isso é importante, porque às vezes ela sofre uma violência e não sabe, acha que é normal. E aí a gente tem esse machismo estrutural da nossa sociedade, que coloca um véu sobre algumas situações do cotidiano, aparentemente muito simples, mas que eu, particularmente, depois que li algumas mulheres recentemente, não aceito de forma alguma. Tem uma frase que é muito antiga, só para fazer um friso aqui, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é muito ultrapassado, mas ainda funciona em alguns ambientes, né? Infelizmente. Aí você ia dizer... por exemplo, lá no meu diário de leitura, lá no meu perfil aberto, muita gente acessa.
pessoas de todos os tipos e com todas as intenções. Então, se me procuram no direct, se fazem comentários, eu estou sempre aberta, sempre à disposição, mas já aconteceu algumas situações que eu me vi ali num diálogo estranho, não aceito. Em algumas ocasiões, me posicionei de forma firme, e em outras ocasiões, bloqueei seguidor. Já aconteceu, bloqueei seguidores, homens inclusive, porque senti que fui desrespeitada. Em algumas ocasiões entrei ali, numa situação que eu fiquei um pouco nervosa, eu entrei num bate-boca ali. Eu pago por eu estar numa briga, mas já aconteceu. E depois encerrei. O fato de você estar exposta na rede social, exatamente, os camaradas acham que eles têm o direito de te assediar. Exatamente, e eu não aceito. Não vai rolar. Porque eu tenho consciência dos meus deveres, dos meus direitos, da minha condição de mulher. Não é fácil ser mulher. Tem uma personagem feminina de algum livro que você leu que você gostaria de conhecer pessoalmente, se isso pudesse acontecer? Que você lembra assim agora? Olha, queria citar aqui algumas personagens, algumas autoras que me marcaram muito nos últimos anos, que foram as escritoras mulheres da Era Vitoriana. Eu sou uma apaixonada pela literatura inglesa da Era Vitoriana. A Era Vitoriana aconteceu na Inglaterra, né, ali no comecinho do século XX, no século XIX, foi até o comecinho do século XX. E tem mulheres ali que me inspiram muito, né, tanto autoras como personagens. E aí eu queria citar a Virginia Woolf, que teve uma vida muito interessante. Trouxe um livro dela, Um Teto Todo Seu. Não é uma ficção. Eu vou mostrar aqui. A gente vai colocar a foto, tá? Pode falar, Fernanda. Ela é uma autora, né, aclamadíssima de ficção. Tem um livro lindo dela, Mrs. Dalloway, que está lá no meu diário de leitura. Esse livro eu conheci recentemente. Foi uma das escritoras que começaram o movimento feminista na Europa. Exatamente, né? Junto com a Simone de Beauvoir. Junto com a Simone de Beauvoir, a francesa. Esse livro aí, ela foi convidada por uma universidade para falar sobre o papel da mulher na literatura. Desse convite saiu um ensaio lindíssimo e muito forte sobre a condição da mulher na sociedade. Então ela conta que ela frequentou a universidade, já era um avanço para a época, mas que ela ainda não podia frequentar alguns lugares do campus, porque era mulher, ou não podia entrar desacompanhada de um homem. Então eu sinto um nervosismo dela aí, que ela escancara mesmo. E assim como ela, eu não aceito também esse tipo de comportamento, de atitude diferenciada do homem e da mulher. Uma antecessora dela, que também faz parte da Era Vitoriana, que é a Emily Brontë. Eu sou apaixonada por essa autora. Se eu pudesse conhecer uma escritora, talvez eu gostaria de conhecer a Emily, porque ela viveu só 30 anos, escreveu uma única obra. Exatamente, que entrou para a história da humanidade, que é o Morro dos Ventos Tem outras Uivantes. irmãs que são escritoras da família Brontë. São as irmãs Brontë, são três. Brontë, exatamente. Charlotte, Anne e Emily Brontë. E a mais famosa é a Emily, por causa do Morro dos Ventos Uivantes. Uma mulher que nunca saiu do quintal de sua casa, morava no interior da Inglaterra, num lugar rural, e que se você lê o Morro dos Ventos Uivantes sem saber nada da autora, você vai falar assim, esse livro foi escrito por uma senhora que teve uma vasta experiência de vida. E não, a Emily escreveu esse livro com 20 e poucos anos, baseado nos livros que ela lia do pai, na biblioteca de casa. E quando ela não estava escrevendo, ela não estava frequentando uma universidade, porque não podia, né? Nós estamos falando da primeira metade do século XIX. Ela estava lavando, passando, cozinhando, sovando pão, porque ela gostava de fazer pão. Ela era uma dona de casa. E aí, nas horas vagas, ela escreveu esse clássico duro, bruto, forte. O Morro dos Ventos Uivantes, a história é contada dentro de um local fechado, né? Penumbroso, exatamente. E se eu pudesse conhecer um personagem, seriam com certeza os personagens ali do Morro dos Ventos Uivantes. O que você quer destacar nesses dois livros aqui, Fernanda? Esse aí, né, o Virginia Woolf, que eu já destaquei, O Teto Todo Seu. Esse livro aí, professor, é um livro que vai ser futuramente, um futuro bem próximo, provavelmente vai ser o próximo. Não, é de uma autora francesa chamada Annie Ernaux. Ela é uma contemporânea, é uma senhora, é a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura 2022. A última a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, foi laureada pelo conjunto da obra, e a Ernaux também abriu meus olhos como mulher. Eu terminei agora de ler 4 livros, eu li dela, comprei um box
numa livraria maravilhosa, no coração do Leblon, chamado Livraria da Travessa. É um mundo aquele lugar. A Travessa é conhecidíssima, né? Exatamente. Fiquei apaixonada, fiquei tonta, fiquei umas 2 horas lá dentro rodando, pegando um monte de conheço livro. a Travessa. A Travessa é maravilhosa, eu fui lá 2 vezes. E aí eu comprei um box da Annie Ernaux com 4 livros dela. Eu trouxe esse aqui, que é Os Anos, que é, vamos dizer, um dos principais livros da Ernaux. E por que ela me causou tanto arrebatamento? Porque, diferentemente da Virginia Woolf, da própria Emily Brontë, da Mary Shelley, que escrevem de forma mais rebuscada, que trata um pouco não do realismo fantástico, mas você tem um dedo ficcional ali, sabe, de um brilho diferente de escrita, de uma construção textual estilística, estética, uma preocupação com a estética. A Ernaux não. Isso me abriu meus olhos como escritora também, porque eu sou extremamente exigente na minha própria escrita. Muitas vezes o escritor, a escritora fica muito preocupado com a forma, né? Exatamente. E a gente acaba, como a gente lê muito, se comparando aos outros, se comparando aos melhores. Exatamente. Eu quero me comparar aos melhores, eu não consigo me comparar a eles porque eles são muito melhores. A Ernaux, ela escreve de uma forma livre. Ernaux escreve como se estivesse falando para ela mesma dentro de um diário, e o que é mais interessante, como se ninguém fosse ler. Então, o que ela revela nos livros dela são coisas extremamente íntimas e difíceis de serem até escritas. Um exemplo, quando ela estava dentro da universidade, ela é professora, aposentada hoje, quando ela estava dentro da universidade, ela cometeu um aborto. Ela cometeu um aborto. E no livro, o acontecimento... Ela tomou a iniciativa de abortar. Ela tomou a iniciativa de abortar de um namorado que ela tinha, ela não queria aquele filho, e ela conta nesse livro o acontecimento em detalhes, todo o processo que ela passou, todo o drama, todas as dúvidas, toda a tristeza, as dores físicas e emocionais pelas quais ela passou. Ela detalha tudo nesse livro de uma forma livre, sem preconceitos, sem amarras. Não se arrepende de ter feito o aborto, que me causou, assim, por ser mãe, um certo choque. Eu fiquei em choque, fiquei assim, até entristecida com a própria autora, mas respeito, né, porque é a história de vida dela. Mas ela e assim, mesmo escrevendo de uma forma tão simples, como se fosse um diário, às vezes sem dar muita explicação, às vezes ela bota uma frase lá, você não sabe de onde que ela tirou isso. Parece que ela está falando realmente com ela mesma, assim, num devaneio. Ela foi laureada com o prêmio de literatura, o maior prêmio, o Nobel. Então, assim, ela foi contemplada, ela foi reconhecida pela sua capacidade intelectual. Eu achei isso muito interessante, por ser mulher também, né? Eu sei. Obrigado por ter vindo, Fernanda. Eu que agradeço, muito obrigada. Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada. É com o espírito vibrando, nessa terceira edição do mês de março, o mês da mulher, que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vamos partir do pressuposto que existe o céu, né? Se após a sua morte se você adquirir o direito de ir para o céu após a sua morte, claro que isso vai demorar pra caramba, né? Se Deus quiser. Pelo amor de Deus. E que você fosse dado a você o direito de levar algumas coisas com você, o que você não deixaria para trás? Professora, eu sou uma pessoa desapegada. Minha mãe está aqui, minha mãe sabe. Eu sou completamente desapegada de coisas materiais. Então, assim, você tinha feito essa pergunta antes para eu refletir. Pode ser materiais ou imateriais. Então, para você, eu tive que refletir um pouquinho, né? Uma pergunta difícil. Exatamente. Levar alguma coisa, uma peça de roupa que me lembre alguém, levar uma aliança, Eu fiquei pensando um livro, mas, gente, vou viver na eternidade, vou ler o livro 1000 vezes. Então, não quero o livro. Sabe o que eu levaria junto comigo? Eu levaria uma fotografia. Levaria uma fotografia da minha família, das pessoas que eu amo. E se eu puder levar um álbum, melhor, né? Porque aí eu boto todas as pessoas, inclusive a mim mesma, junto ali com essas pessoas. Isso sim, isso eu não me cansaria de olhar e contemplar e admirar. Porque é isso que faz a gente ser especial no mundo. São os laços que a gente estabelece, é a forma como a gente enxerga, encara o ser humano e lida com ele. É o maior desafio da humanidade, é lidar com si mesma. Então, aqueles seres humanos que marcaram minha vida de uma forma positiva,
Já que eu não posso levá-los todos comigo, Exatamente. eu levaria um álbum com as fotos. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV. Acesse o QR Code e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.